Olá, queridos! Bem-vindos de volta e obrigado por estar aqui participando, interagindo com a gente nessa aula de filosofia. Estamos fazendo um momento de transição dos mitos para a razão, o logos, ou seja, a filosofia em si mesmo, né? Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. As origens da filosofia, revisão de conteúdo. Nós vimos na aula que a mitologia grega surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Nesse sentido, os gregos usavam as suas imaginações para criar personagens mitológicos que habitavam o mundo dos homens, capazes de influenciar a vida deles. Titãs, deuses, etc. Tem até semideus, né? Vocês já... Semideus, que é o Aquiles, Odisseu, Aquiles, que mais? Hércules, etc. As principais nascentes da mitologia grega foram de Homero e com a Ilíada, Odisseia e Hesíodo com a Teogonia. Vimos também um conceito. O mito vem da palavra grega mitos, que significa discurso ou narrativa, que explicava os fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem. Os mitos também assumem formato de lendas, tá? Entra a nossa aqui, ó. Brasil e Rondônia, na verdade. Fazer bem bonito. Mitologia refere-se tanto ao estudo quanto ao conjunto de mitos. Ou seja, são vários mitos. Conjunto dos mitos de determinado povo, ó, significa mitologia. Estudo dos mitos, suas origens, evolução, significado. Agora a razão. Saímos dos mitos, vamos para a razão. Ela tem origem na palavra latina, ratio, que é ratio. E na palavra grega, logos, que significa reunir e juntar, quer dizer. É pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível. Agora ela entra como logos, ok? O logos é a razão que governa o universo e harmoniza os acontecimentos das coisas, segundo Heráclito. O logos se torna um conceito filosófico revelado como razão. Veja bem que interessante isso. Do mito à razão, o nascimento da filosofia. Os filósofos não aceitavam mais os mitos como explicações para os fatos, os acontecimentos e fenômenos. Assim começaram a questionar tudo. Não, eu não quero mais os mitos. Isso não tem mais sentido. Eles não deixaram de utilizar, mas a filosofia originou-se em Mileto, na Grécia Antiga, que abrigou os três primeiros filósofos da natureza, que são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. A gente veremos também um pouco, tá, de que eles pensaram, esses três carinhas. E agora, vocês têm uma atividade de sala. Pensar com a razão, vem aqui comigo. É um pensar racionalmente, certo? Vocês vão analisar, vai pegar o caderninho e vai ser bom que vocês tenham o vocabulário. Não montaram aí no diário de bordo, na sua agenda, no seu livreto, caderno, certo? As palavras novas. Fica melhor, gente. Olha só, você anotou as palavras e organizou elas, pode até montar um texto. A partir daí, na linguagem, os professores de linguagens de português, língua portuguesa, vocês podem perguntar deles. Organiza as ideias a partir desses dados que vocês têm. E vocês vão organizar essas ideias e vão poder, as ideias da aula, tá? Vocês vão poder responder as nossas perguntinhas. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Boa atividade! Olá, bem-vindos de volta. Estou aqui bem rápido e ansioso para saber as respostas de vocês. 4 perguntinhas e vocês com certeza já estão pensando com a razão, organizando as ideias, tendo sentimentos pela filosofia, claro, né? Tá certo. Ela tem a sua importância.
Você sabia que os filósofos antigos, eles faziam de tudo, ou seja, eles eram filósofos, matemáticos, cientistas, astrônomos, médicos, etc. Então, ela é um faz tudo, em latim é factotum, faz tudo, no âmbito do conhecimento, claro. Vamos lá para nossas questões, olha aí, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Com certeza vocês responderam, certo? Questão 1. Ilíade, é um I. Poema considerado mais antigo da literatura ocidental. São 15.693 versos que narram os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia. E também Odisseia. São 24 cantos que narram o quê? A viagem e volta do herói grego Odisseu, chamado Ulisses, da Guerra de Troia. Porém, gente, essas obras foram, respectivamente, que é uma atrás da outra, escritas por quem? Thor e Odin? Homero e Hesíodo? Zeus e Poseidon? Platão e Aristóteles? Ou Batman e Robin? Olha aí, galera, até coloquei super-herói. E aí vocês vão interpretar, né? Então, essas obras aí foram escritas por quais? Nós falamos na aula anterior e revisamos. Foi o pontapé inicial, ou em meio, né, supostamente, lá na Grécia Antiga, do qual surgiu a propagação dos mitos. Então, aí já começa, né? Inclusive, eu fiz uma atividade para vocês, supostamente, se puderem fazer, pesquisar. Será que a Guerra de Troia foi verdadeira ou só um mito? Pesquise, tá bom? Tira essa dúvida. E a resposta é qual? Vamos lá? Olha aí. Homero e Hesíodo, gente. Foi um dos primeiros. Existe outros, né? Porque nas aulas anteriores nós falamos que é os Rapsodos, né? E o Edos. É um P aqui. E o Edos propagaram oralmente, tá? Nas cidades, nas praças públicas, histórias mitológicas. Questão 2. Em qual das alternativas abaixo oferece melhor resposta para a palavra mito? Em outras palavras, o que significa mito? O que significa essa palavra? Aí está aqui. Cálculos binários de uma determinada fração. Será isso? B. Ter em mente aquilo que é verdadeiro. Será? C. Uma narração imaginária que envolve deuses, semideuses e fenômenos naturais. D. Não tem nenhum tipo de significado. Mas como não tem? E. O ser e não ser da filosofia. Será, gente? Qual é a resposta? Inclusive, essa, se vocês forem pela questão da eliminação, ela está bem em nível fácil, não está difícil, ok? Então, analise bem. O que significa mitos? Inclusive, vocês podem até falar. Já, né? Tem propriedade para isso. Porque a gente vem falando dos mitos desde o início da unidade. O significado da palavra, sempre estou trazendo à tona. Às vezes eu discorro de maneira distinta algumas palavras, mas até o mesmo sentido. Porque a filosofia é assim, a gente vai falando de várias formas. Por exemplo, se eu faço um texto sobre um significado de algo aqui hoje, aí se eu fazer amanhã guardando esse, vocês vão ver alguma diferença na escrita em si, mas o sentido é o mesmo. Então acontece, tá bom? Mas falei em cada momento das aulas, desde o início da nossa unidade. Vocês já sabem, né? Já. Vamos lá? Olha aí a resposta adequada. Em qual das alternativas abaixo oferece melhor, tá? Melhor resposta para a palavra mito. Então, considere isso aqui. Tem umas proximal, mas a melhor. Qual é? Então, a resposta é a letra C. Uma narração imaginária que envolve deuses, semideuses e fenômenos naturais. Ótimo. Agora, o Se Liga no Enem. Vocês já estão cansados de ouvir, né? É para vocês se ligarem mesmo, dar o ok para ele e caminhar junto. Aqui, ó. Vou colocar as meninas também. E os meninos, sou bom de desenho, na verdade. Gente, se ligar, tá no Enem.
Então, vocês têm que se envolver. Só porque nós colocamos questões que já caíram em versões anteriores e questões que vai ao encontro do Enem, assim, próximo, ok? Vamos ver aqui nós temos, ó. Essa é da Faculdade de Santo Agostinho, da Bahia, de 2020. A mitologia grega teve um papel fundamental na transmissão de valores que são familiares a nós e até hoje, tá? Então, são valores culturais. Das noções de ciúme, de inveja, da soberba, ao heroísmo, somos herdeiros de determinado jeito de pensar que nasceu na Grécia Antiga. Olha só a influência dos gregos, inclusive no Ocidente, onde nós estamos. A pergunta é: favorece a identificação entre as sociedades contemporâneas e as características dos deuses gregos? O que favorece isso? O politeísmo antroposomórfico entre as divindades gregas? Esses são os mitos, tá? O que ele favorece na sociedade? O monoteísmo caracterizado da figura de Zeus, a imortalidade e o poder sobrenatural dos deuses gregos, as mensagens de bondade dos deuses gregos e os sentimentos humanos entre as divindades gregas, né? Olha só, a pergunta é, ele falou um pouco sobre a influência dos mitos na sociedade atual, inclusive na nossa. A pergunta está lá, vamos lá. Voltar para a pergunta, olha aí. Favorece os mitos, tá? Favorece a identificação entre as sociedades contemporâneas e as características dos deuses gregos. O que favorece? A pergunta é assim. Tá aí, o politeísmo, o monoteísmo, a imortalidade, as mensagens bondosas ou os sentimentos? E aí, qual é a resposta? Tá fácil, essa não tá em médio, tá? Não tá muito difícil. Então, a resposta ela está aí. Eu vou dar uma dica para vocês, vamos lá. A resposta está aqui, ó. Bem fácil, né? Essa dica. Então, a última, os sentimentos humanos entre as divindades gregas. Tá aí. Esses mitos, ele tem essa influência de certa forma, sim. Às vezes a gente vai falar sobre folclore, sobre as lendas do nosso estado de Rondônia. Isso envolve sentimentalmente a gente, muito interessante. Teve uma turma, uns anos atrás, salvo engano, 2018, mais ou menos. Eles fizeram esta classe sobre encenações das mitologias, lendas do folclore de Rondônia. Muito interessante. Com certeza a emoção tomou conta deles ali. Vamos lá para a questão número 4. Essa também está fácil, não é verdade? Olha aí. Dê exemplo de alguns personagens da mitologia grega. Nossa, esse está... Vem aqui comigo. Você já sabe de cor, com certeza. Exemplo. Gente, isso é para aguçar um pouco o nosso conhecimento. Parece... Alguém já está pensando aí, né? Parece fútil, não tem que ter sentido isso. Os mitos, queiram ou não queiram, mesmo que eles estão meio de lados na sociedade atual, eles estão em volta de nós, eles caminharam com a gente. E a gente não considera só esses mitos como o boitatá, o boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça, não. Hoje nós estamos gerando novos mitos, gente. Dentro da tecnologia já existe uma gama enorme, né, de personagens da mitologia que vão criando. Existe até mundos irreais já criados, olha só. Esse conceito, essa influência já vem lá dos antigos. Então as pessoas vão criando um mundo imaginário. Quando você está lá nas redes sociais, tem vários vídeos, curtos ou grandes, etc. Olha só, o seu imaginário vai além. Claro que você não vai ficar fixo somente lá nos vídeos, ok? Tem hora para tudo. Vou colocar mais ou menos 1 hora, 2 horas por dia só. Porque aquilo, ele te chama a atenção de uma forma muito grande, te atrai, ao ponto de algumas pessoas deixarem de fazer o que é real, o que é legal dentro da sociedade, que é a interação interpessoal, a relação. Ou seja, com o outro ali, físico. Então, tomem cuidado. Isso gerando, vocês já vão imaginar. Por exemplo, o mito da caverna de Platão. Vai ter uma aula que a gente vai analisar ele. Tem tudo a ver, né, com a nossa realidade hoje.
tecnologia. Com cuidado, né? Nós temos que usá-la. É muito boa mesmo, mas tome cuidado. Vamos lá para a nossa resposta, olha aí. Hera, aqui eu trouxe Hera, Poseidon, Zeus, Minotauro, Hades, Medusa, que mais? Pode colocar outros. Coloca semideus, Aquiles, Hércules, que mais? O que é um semideus? Vamos colocar aqui, ó, um deus da mitologia, tá? Vou colocar aqui, ó. Mitologia. Aí eu coloco um deus humano. Tá bom? A relação de deus humano vai gerar o quê? Um semideus. Tá aí, gente. Então, esses deuses gregos, eles têm o poder, o romano não, tá? Mas os gregos, de se transformar em pessoas. Aí se relacionam com outras pessoas, com seres humanos. Aí eles geram filhos. Muito interessante isso, não é verdade? Então tá aí, gente, a nossa aula de hoje. Já demos os primeiros passos em rumo à filosofia, pensamento racional, humano. E agora, grande abraço e obrigado por ter ficado até aqui com a gente nessa aula maravilhosa. Até a próxima. Tchau, tchau.